A polêmica sobre as mudanças na lei de zoneamento de São Paulo propostas pela Prefeitura é o tema da entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto o arquiteto urbanista Fernando Túlio Salva Rocha Franco, que é presidente do Instituto dos Arquitetos do Brasil, São Paulo. Muito obrigada por estar aqui num momento que chama a atenção. Mais de 160 entidades em São Paulo subscreveram uma carta aberta contra a proposta de revisão da Lei de Zoneamento em São Paulo. Proposta é essa apresentada pela gestão João Dória. Eu quero começar por aí. Por que é que vocês todos e principalmente o Instituto dos Arquitetos do Brasil em São Paulo são contra a mexida nessa lei do zoneamento? Bom, boa noite. Em primeiro lugar, é importante destacar que tem 3 elementos que estão presentes na carta. O primeiro trata do processo participativo. Qualquer lei que interfere no futuro da cidade deve envolver um debate com os cidadãos como um todo. O segundo elemento é em relação aos impactos das propostas, né? Tanto do ponto de vista da mobilidade, impacto na habitação social, nos recursos públicos, impactos relacionados à mobilidade urbana, às enchentes e problemas que a cidade vive. E o terceiro são os estudos técnicos que levaram a Prefeitura a apresentar essas propostas. O debate entre a universidade, setores da sociedade civil estão muito preocupados em compreender os dados e os elementos que subsidiaram essas propostas. Agora é interessante que a Prefeitura já se manifestou sobre essa reação de tantas entidades, primeiro dizendo que vocês não leram a proposta completamente da Prefeitura. Então, possivelmente, na Prefeitura se acredita que vocês não saibam sobre o que estão se colocando contra. E a outra questão que a Prefeitura coloca é que essa revisão se impõe, porque da maneira como a lei foi aprovada há 2 anos, é muito complicada, é uma lei complexa e muito difícil dessa lei ser implementada, ela precisa sair do papel, então Sim. Precisa ser revista. Esses argumentos têm fundamento para vocês? Olha, tem 2 debates. Um debate é o debate da aplicabilidade da lei, ou seja, uma lei não pode ficar no papel, ela tem que se converter em melhorias para a cidade. Esse é um debate específico. Outro debate é o debate sobre os impactos dessa lei no futuro da cidade. O que acontece? Acontece que, desde 2004, o mercado imobiliário produziu, até a revisão do plano diretor da cidade, 100 bilhões de reais. Parte desses recursos, eles vão para um fundo público, um fundo que chama Fundo de Urbanização, e esse fundo ele é destinado a investir em melhorias urbanísticas na cidade como um todo. O que é isso? Em calçadas, em ciclovias, em praças, parques, creches e tudo mais. Bom, um dia como hoje, né, quem mora em São Paulo, com essa chuva, com o trânsito, tem certeza do quanto é necessário investimento para tornar a cidade mais viável, né? Sim, a gente vive numa cidade, né, que é muito desequilibrada. E para que a gente possa reduzir o que os técnicos chamam de externalidades negativas, porque é muito bom viver na cidade, porque você consegue, né, ter uma série de facilidades, serviços, uma vida ativa culturalmente, lazer e tudo mais. Mas a hora que você não organiza e não planeja isso bem, você gera uma série de problemas. A poluição atmosférica, o trânsito, né, as enchentes. E o que acontece? Acontece que, por exemplo, então esses 100 bilhões que foram produzidos na construção, uma parte disso foi para o fundo, 1 bilhão de reais, ou seja, 1%. E esse recurso é o recurso que é investido nas áreas que são mais carentes para equilibrar as dinâmicas da cidade e melhorar essas condições. Acontece que a Prefeitura está apresentando uma proposta de reduzir de 30%, chegando facilmente em 50%. Para os próximos 15 anos, até 2029, quando o plano diretor vai estar valendo, esses recursos, se a gente pegar essa série histórica desde 2004, isso vai representar aproximadamente 2 bilhões de reais, porque é uma média de 150 por mês. Com isso, 2 bilhões de reais, a gente está falando em 10 hospitais, em 40 CELs, e isso a menos na cidade gera um prejuízo para o futuro dela. Então, os técnicos dos vários grupos, os ambientalistas, os urbanistas,
os cicloativistas, esses grupos todos estão preocupados com essa questão. Inclusive, amanhã, isso que a gente estava conversando um pouco antes, o IAB, o Instituto de Artes do Brasil, organizou um debate sobre o tema. Amanhã é aberto ao público? É um debate aberto ao público, vai haver também transmissão na página do Facebook do IAB e lá terão vários membros de universidades, especialistas para debater esse tema. Vocês convidaram alguém da prefeitura? Convidamos a prefeitura. E confirmaram presença? Ainda não. Provavelmente, imagino que a secretária esteja presente, senão algum técnico deva ir. Certo. Agora, vamos falar o endereço, né, do Instituto dos Arquitetos. Quem está nos vendo agora que possa ter ficado interessado e queira participar, é aberto ao público. Endereço. O prédio fica no centro de São Paulo, perto do metrô da República, na rua Bento Freitas, 306. Ah, bom, tá aí no seu vídeo, é só anotar o endereço do IAB. Mas voltando aqui, toda coisa de lei, mudança de lei, tem quem ganha e quem perca. Sim. Quem é o grande perdedor? Olha, nesse caso, é a cidade por dois aspectos. Primeiro, que eu já falei dos recursos públicos que vão deixar de existir para investimento em melhorias nas áreas mais vulneráveis. E, em segundo lugar, tem um aspecto importante que é a localização desses novos empreendimentos. Há uma tendência com a liberação do gabarito, que é a altura máxima dos prédios, em 15% da área da cidade, nos miolos de bairro, em que haja uma transferência dessa produção dos novos edifícios para os miolos de bairro e não mais para perto das áreas de transporte público, estação de metrô, corredor de ônibus, que são áreas em que é muito melhor haver um adensamento, mas não um adensamento... Que foi o grande argumento, né, na época em que a lei foi aprovada. Isso, que foi um plano diretor premiado pela ONU. Mas o que acontece? E essa transformação não é uma transformação de qualquer modo. A ideia é que esses novos edifícios eles tenham mecanismos como calçada larga, tetos verdes, fachadas verdes, menos vagas de garagem para poder usar o transporte público que está ali próximo, com isso poder... Sim, isso já existe na lei. Isso já existe. Por exemplo, hoje está aqui A proposta pretende mudar isso? Sim, mas em que medida? Eu vou dar um exemplo. A questão das enchentes, que a gente estava conversando mais cedo. Chove muito, né? É uma cidade muito impermeabilizada. Essa água que cai nos vários prédios, nos vários edifícios, nas casas, elas rapidamente escoam, porque está impermeabilizado, e vão direto para o rio, ou para a captação de água pluvial. O que acontece? Se cada um conseguir reter um pouco essa água e retardar o lançamento dela, a tendência é que o número de enchentes diminua. E o que acontece? Para isso foi criado um instrumento que chama cota ambiental, que é como se fosse cada edifício tem a sua cota ambiental. Isso, na lei atual, vale para edifícios, para terrenos maiores que 500 metros. Na proposta da prefeitura, passa para 1.000 metros. Então, o número de terrenos que nos próximos 15 anos teriam que ter esse mecanismo é muito menor. Então, isso é um prejuízo que impacta a enchente, impacta vários outros elementos e daí a preocupação que motivou essa carta de 160 entidades. Bom, para encerrar, então, é importante que você diga, e quem ganha com essa mudança toda? Né? Se quem perde é a cidade, quem ganha? Olha, nesse processo é muito evidente que o setor imobiliário sai beneficiado. E para isso é importante um processo participativo amplo e uma compreensão de que é importante produzir, o desenvolvimento imobiliário, ele é importante para a cidade, mas ele precisa estar de acordo com o planejamento que gere benefícios para a mobilidade, para o meio ambiente, para a habitação, que ela seja equilibre, para poder ter uma cidade mais saudável, uma cidade mais humana, uma cidade mais sustentável. Eu agradeço muito, Fernando, seus esclarecimentos sobre um assunto que diz respeito, né, à nossa qualidade de vida na grande cidade, em São Paulo. Muito obrigada. E amanhã, eu lembro ainda, o debate no Instituto dos Arquitetos, às 6h30 da tarde. Obrigada, boa noite.